bom, pessoal? Ao Pastor Raul aqui de novo com vocês para mais uma lição do Catecismo. Lembrando que, assim como nós estamos vendo todos os catecismos cristãos, evangélicos, reformados, tá bem? A gente está vendo agora o Catecismo de Heidelberg. Eu quero apresentar todos os catecismos cristãos para vocês, reformados, tá bom? Então vamos lá. Vamos direto para a lição 85, está lá no Dia do Senhor, número 31, no Catecismo de Heidelberg. Vamos lá, lição ou pergunta número 85 do Catecismo de Heidelberg. Como se fecha e se abre o reino do céu pela disciplina eclesiástica? Semana passada foi sobre a pregação do Evangelho. Essa semana é sobre a disciplina eclesiástica, uma das duas chaves do reino. Vamos lá. De acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos na doutrina ou na vida, devem ser, em primeiro lugar e de modo fraternal, admoestado mais de uma vez. Olha só, vou traduzir aqui, mais de uma vez. Se não abandonarem os seus erros, nem a sua impiedade, devem ser denunciados à igreja, isso é, aos presbíteros. Se também não derem ouvidos às admoestações deles, serão proibidos de participar dos sacramentos e excluídos da congregação cristã pelos presbíteros e do reino de Cristo pelo próprio Deus. Serão novamente recebidos como membros de Cristo e da igreja quando prometerem e demonstrarem um arrependimento real sobre os seus erros. Vamos lá, agora vamos comentar essa resposta. De acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos na doutrina ou na vida, tá bom? Na doutrina ou na vida. O que isso quer dizer? Aqueles que se mostram na sua vida, porque, pessoal, ser cristão é muito mais do que ficar falando de Cristo. Não adianta nada a pessoa ficar pregando para um, pregando para outro, pregando para outro. Lembrem-se, a Bíblia fala do que vale salvar a própria vida, do que vale salvar. Ou seja, ser cristão é muito mais do que falar de Cristo. É muito mais do que uma coisa artificial, mas é ter uma vida com Cristo, ter um testemunho. Então aqui o que está falando? Está falando daqueles que se chamam cristãos, na imagem, tem a imagem de cristão, mas que se mostram não cristãos na doutrina, ou ele procura viver uma vida cristã, mas ele não fala de Cristo, ele não apresenta Cristo no teu ensino, ou pior, ele fala de Cristo, mas ele não tem uma vida de cristão, uma vida cristã, ou seja, nos caminhos do Senhor. Essas pessoas devem ser, em primeiro lugar, e de modo fraternal, admoestado mais de uma vez. Ou seja, deve-se chamar a atenção dessa pessoa em amor, ensinando os seus maus caminhos. Olha só, estou explicando o que é disciplina eclesiástica. Que aqui nós vamos ter um roteiro de como deve se tratar com quem está em pecado. Esse termo na igreja a gente conhece muito bem. Aquele irmão que está em pecado, nós devemos chamá-lo e ensinar a verdade para ele. Entregar para ele o caminho que ele deve seguir. Se eles não abandonarem esses erros e continuarem no seu pecado, continuarem fazendo coisa errada, aí eles devem ser o quê? Denunciados para a igreja, denunciados aos presbíteros. Só temos que tomar cuidado com a questão da fofoquinha gospel. Aqueles irmãos que se acham no direito de meter o bedelho na vida de todo irmão, porque problema escorregão todo mundo dá. Aqui nós estamos falando de pessoas que têm uma conduta, pessoas que são falsas cristãs, pessoas que estão muitas vezes lá dentro da igreja, mas estão ensinando coisas erradas para as outras pessoas. Exemplos claros. O boyzinho que está lá dentro da igreja, que olha ele lá no culto, ele é a coisinha mais maravilhosa do mundo, mas ele está lá só para pegar as menininhas. E dorme com uma, dorme com outra, dorme com outra. Isso é um exemplo. Ou o irmão que está lá, paga de piedoso, nossa, eu estou preocupado com a ação social da igreja, e leva marxismo, leva comunismo misturando com a palavra de Deus. Ou seja, são pessoas que estão no meio da igreja, mas não vivem o evangelho. Entendem? Essa pessoa, em primeiro lugar, devemos chamar essas pessoas no reservado e admoestá-las. O que é admoestar? Disciplinar.
O que é disciplina? Um castigo? É amarrar o cara no poste e sentar o couro nele? Pessoal, por mais que muitas vezes a nossa carne queira fazer isso, não é isso. A disciplina é nós chamarmos ele. Olha, irmão, você está no erro. Isso que você está fazendo está errado. O caminho do cristão é assim, ou seja, apoiá-lo, ensiná-lo e apoiá-lo para que ele mude o seu caminho, se converta do seu caminho mau. Muitas vezes ele vai se converter do caminho mau. Muitas vezes não, porque não basta o cara estar dentro da igreja, que quer dizer que o cara está salvo. Às vezes ele está lá só porque faz parte do grupo social, ou pior, pessoal, ou muito pior. Às vezes ele está lá de caso pensado para destruir a igreja, para tentar destruir a igreja. Então, se você ensinou, se você procurou admoestá-lo, ensiná-lo, discipliná-lo e não adiantou, aí você leva a situação aos presbíteros da igreja, ao teu pastor, ao presbítero, à liderança da igreja. Detalhe. E aí o que vai acontecer? Os presbíteros vão ter com essa pessoa, vão conversar com ela, vão ensiná-la também, vão tentar apoiá-la para que ela mude os seus caminhos. E se também não derem ouvidos às admoestações, ou seja, à disciplina dos presbíteros, eles serão sim proibidos de participar dos sacramentos. Ou seja, ele não vai tomar a ceia. E se ele não tiver sido batizado, ele não será batizado. Participar dos sacramentos. E excluídos da congregação cristã pelos presbíteros. Pelos presbíteros vai ser desligado do corpo terreno da igreja. Sim, a pessoa é expulsa da igreja. Eu já vi várias situações dentro de igrejas que se criou uma verdadeira revolução, uma destruição daquela igreja. Por quê? Porque os presbíteros da igreja ficaram com aquela, o amor de Cristo, o irmãozinho. Não vamos chegar a esse ponto de excluí-lo da congregação, porque mesmo no erro, ele pode estar errando, mas afinal ele é um filho de Deus. Então é melhor que ele esteja aqui dentro. Enquanto ele estava lá dentro, ele foi inserindo veneno, a ponto que aquilo lá virou uma bagunça, virou um terremoto tão grande da igreja que quase que o ministério fechou suas portas. Então, isso daqui, na realidade, é uma defesa daquela congregação. Um dia eu vi um pastor muito conhecido, Renato Vargens, falar que antigamente eles deixavam a porta de entrada da igreja aberta e a porta de saída bem trancada, para que as pessoas não saíssem da igreja. Mas que no decorrer da vida pastoral dele, ele entendeu que se deve ficar com a porta de entrada fechada e a porta de saída aberta. Por causa disso, quem quisesse entrar na igreja, essa pessoa, oi, você vai atender a porta, para que o ladrão não entre. Você vai atender a porta, oi, quem é? Entra, irmão. O acompanha, dá suporte, coloca-o no seio da igreja. Agora, se for alguém que veio para trazer problema na igreja, que veio para ensinar coisas erradas, que veio para trazer o mal na igreja, que não se desvia dos seus maus caminhos, lamento, irmão. Porta da rua é serventia da casa. Deve ser excluído. E não é assim como eu falei, tá? Voluntariamente sair. Fala, olha, filho, dá licença. Infelizmente. E detalhe, hein? Vai ser excluído da congregação pelos presbíteros, por aqueles que Deus deu autoridade para aplicar a disciplina, e ao mesmo tempo vai ser excluído do reino de Cristo pelo próprio Deus, tá bom? Ele vai ser, no momento em que os presbíteros o excluírem da congregação, o próprio Deus os exclui do reino de Deus e não terá mais pacto, não terá mais nada com ele. O entregará na mão do carrasco. Isso não é permanente, pessoal. A pessoa não é excluída permanentemente. Eu já vi casos maravilhosos de pessoas que estiveram dentro da igreja, fizeram essa celeuma, fizeram esse problema, foram excluídos do ministério e depois voltou para o mesmo ministério, restaurados. Isso, a disciplina não é apenas da igreja. Pode parecer o fim excluir a pessoa, mas na realidade é a ação da disciplina que é necessária. Então, eles voltando arrependidos, eles demonstrando arrependido, serão novamente recebidos como membros de Cristo e da igreja, membros do reino e da igreja, quando prometerem, não adianta só chegar e prometer, e demonstrarem um arrependimento real, demonstrarem conversão
dos seus maus caminhos. Amém? Então, essa foi a lição número 85 do Catecismo, uma lição muito importante que trata da disciplina eclesiástica, que foi aqui que eu expliquei, que o Catecismo explica de uma maneira única e maravilhosa. Ah, pastor, tudo bom, cadê a base bíblica? Mateus 18, versos 15 e 20, 1 Coríntios 5, versos 3 e 5, 1 Coríntios 5, versos 11 e 13, 2 Tessalonicenses 3, 14 e verso 15, Lucas 15, versos 20 a 24, 2 Coríntios 2, 6 até o verso 11. Então é isso aí, pessoal, que eu deixo para vocês. Essa foi a lição dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu comentário aí a respeito da disciplina, da aplicação da disciplina na igreja, que eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. Aqui na descrição tem aquele link maroto, onde você tem todas as redes sociais do Nascido, onde nós entregamos bom conteúdo cristão para vocês, e lógico o link para você baixar os nossos e-books gratuitos, que vão edificar muito a vida de vocês. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito de Deus os abençoe demais. Amo muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.